A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, capítulo 8. Vamos dar início agora a esse capítulo. Ele é muito importante. Eu vou separar ele em três partes, porque tem muito aprendizado para nós aqui, tá bom? Então vamos ler com a ajuda de Deus e que é do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunte toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. Então, aqui até o verso 5, Deus está levantando Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, né? E pediu a Moisés para congregar todo o povo de Israel para fazer esse anúncio importante. Então, por isso que é importante nós congregarmos, né? Fazer ajuntamento. Nós que somos cristãos, que servimos a Deus, devemos estar em constante comunhão, em união. Por isso é importante nós irmos à igreja. E quem não frequenta uma igreja, uma denominação, não tem problema, porque aqui na Bíblia não tinha denominações, né? Era um povo que tinha fé que se reunia. Mas se você frequenta uma igreja, continue frequentando. Se você não frequenta uma igreja, mas você faz parte de grupos de orações, faz grupos familiares para ler a palavra de Deus, boa coisa é, você está se congregando. E Deus vai falar onde você se congregar, tá bom? Porque aqueles que o buscam, o acham. Então aqui Deus reuniu toda a congregação diante da tenda da congregação para que Moisés anunciasse a ordenação de Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Olha que coisa importante, é a congregação, né? É congregar, é se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei no meio de vós, né? É assim que está escrito na palavra. Então eu vou dar aqui alguns exemplos da importância de nos congregarmos, né? Em Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, está escrito: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Então Deus reuniu todo o povo no Monte Sinai, toda a congregação, para anunciar os 10 mandamentos. Então todas as coisas, as mais importantes que Deus fez na terra, ele congregou e anunciou a todos, né? É importante estarmos sempre congregados para ouvir o que Deus quer que a gente faça, né? Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus. E onde a gente escuta a palavra de Deus? Na igreja, né? Onde os cristãos se reúnem. Então lá você vai ouvir a palavra de Deus. Todo lugar que ele lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, simboliza essa tenda da congregação. Então se reúnam, façam grupos familiares, vão à igreja, porque Deus vai revelar coisas grandes para vocês. Como Deus revelou os 10 mandamentos, como Deus revelou a ordenação de Arão e seus filhos para sacerdotes. Todas as coisas mais importantes foi feita diante da congregação, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Então Deus sempre anuncia para a sua igreja todas as coisas que ele deseja fazer. E aqui ele estava levantando Arão e seus filhos para sacerdote. Em Hebreus capítulo 10, 25 está escrito: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse Hebreus 10, 25 é muito importante, porque hoje em dia a gente escuta muito as pessoas falarem para as pessoas deixarem de ir para a igreja, que são os desigrejados, né? Que fala, não, não se reúna, não precisa, você lendo a sua Bíblia em casa, tá bom. Não, a gente tem que se reunir sim, tá? Não tem necessidade de ser numa igreja, numa denominação, mas nós temos que nos reunir sim, tá certo? Tem muita igreja séria e boa que faz um ótimo trabalho anunciando a palavra de Deus, que vocês devem ir lá buscar a palavra de Deus sim. Mas se vocês fazem grupos familiares, amém. Que Deus abençoe vocês e continuem lendo e aprendendo com a Bíblia Sagrada e se unindo. Porque aqui, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Aqui ele está repreendendo. Alguns estavam se afastando de se congregar, estavam afastados. Então vamos buscar essas pessoas que estão afastadas da igreja. Você está vendo que uma pessoa deixou de congregar, ele ia no seu grupo familiar, ele ia na igreja junto com você e você não está mais vendo ele. Vamos orar por essas pessoas que estão deixando de se congregar. Essas pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus e as coisas lindas que Deus tem para fazer na vida delas. Então vamos chamar essas pessoas para congregarem.
antes admoestando-nos uns aos outros. Então isso aqui a gente tem que fazer. A gente tem que admoestar uns aos outros. O que é admoestar? É fortalecer um ao outro. Se o seu amigo está triste, fala a palavra de Deus, parte da palavra de Deus que aumenta a esperança dele, para trazer alegria para o seu irmão, para a sua irmã. Se a pessoa está feliz, comemora com ela. Se morreu um ente querido da pessoa, chora com os que choram. É importante estarmos reunidos e compartilhando os bons e maus momentos juntos e nos fortalecendo. E olha que o mais importante aqui desse verso está escrito: e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é a volta de Jesus, tá bom? Então, quanto mais a gente vê a proximidade da volta de Jesus, como que a gente sabe disso? Observando os sinais, né? Até tem no meu playlist aqui do meu canal só os sinais da volta de Jesus. Se você acha que não está acontecendo sinal nenhum, vai lá e veja o tanto de sinal que está acontecendo da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê esses sinais, aí sim que você tem que se congregar e reunir e buscar o Senhor mesmo, porque quanto mais próximo daquele dia, mais a gente tem que estar preparado. E esse capítulo 8 é muito importante para a gente saber o quanto a gente deve se preparar, porque Jesus está voltando e nós temos que estar santificados diante dele, tá certo? Então não é de qualquer jeito que a gente pode estar, porque senão a gente não vai subir com Jesus Cristo quando ele voltar. E para finalizar essa parte de congregar, né? Tem muita gente que gosta de congregar em alguns lugares, tá na moda hoje, né? A gente está vendo até discussões na internet sobre isso. Pessoas que vão buscar, não quer se arrepender, não quer mudança de vida. Eles vão em igrejas que só falam do amor de Deus, né? E não falam da justiça. E isso não é bom, porque aqui na tenda da congregação, onde Moisés congregou o povo para anunciar Arão e os seus filhos como sacerdotes, era onde era falado a vontade do Senhor. Então Deus anunciava tanto coisas boas, bênçãos, também como castigo e consequências do pecado e da iniquidade. Então, se você está indo num lugar que não fala toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, esse lugar não se compara à tenda da congregação. Se você está indo buscar apenas aquilo que você quer ouvir, isso você não está fazendo a vontade de Deus, você não está congregando no lugar certo. Congregue onde fala do amor de Deus e onde fala da justiça de Deus, para que você reconheça os seus pecados, se arrependa e tenha novidade de vida. Viva para Jesus Cristo, seja uma nova criatura, tá certo? Porque é necessário arrependimento. E onde fica bem claro isso na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então tem gente que vai na igreja, escutou uma palavra assim que a condena, né? Escutou uma acusação do seu pecado. Em vez da pessoa se arrepender, ele deixa de ir para a igreja e vai procurar falsos mestres, que nem aqui, ó. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então essa pessoa ela não vai ter mudança de vida, ela não vai nascer de novo, né? E se a pessoa não nascer de novo, não tem salvação. É necessário que a pessoa reconheça os seus pecados, ela tem que buscar Deus, se congregar na próxima tenda da congregação, onde Deus fala. E o nosso Deus, ele fala, a palavra dele tem amor, tem justiça, tem tudo, tem repreensão. No vídeo passado nós vimos que nosso Deus não é omisso, ele corrige o filho porque ele ama seus filhos e corrige porque ele não quer que nenhum se perca, né? Então tem vários exemplos da palavra de Deus no Novo Testamento mesmo. Maria Madalena, ela era uma pecadora, ela era adúltera, mas Jesus Cristo a amava. Jesus Cristo ama os pecadores, tanto aqueles que já são da igreja como aqueles que não são. Ele ama todos. Ele morreu por todos. Só que tem um porém. Quando ele falou, libertou ela da acusação dos fariseus, né, que eles queriam matar ela fisicamente, ele a perdoou porque ele a amava, porque Jesus ama os pecadores. Ele falou, vai e não peques mais. Então tem essa condição, tá bom? Então não adianta você querer que Jesus te ame, que seja o seu Salvador, mas você não querer acreditar que ele também é seu Senhor. Nós temos que obedecer ao nosso mestre. Ele falou, vai e não peques mais. Então eu sou um pecador, eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós temos pecados, temos defeitos e todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus para ser limpos pela palavra. E o que é ser limpo pela palavra? É você ouvir
o evangelho, reconhecer que você é pecador e você parar de praticar o pecado. Aí você está limpo. Aí suas vestes estão brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, porque ele tem poder para perdoar pecados de quem? Daqueles que se arrependem e não praticam mais o mesmo pecado. Tem que ter transformação, mudança de vida, né? Zaqueu chamou a atenção de Jesus, subiu na árvore e Jesus falou que ia com ele na casa dele. Mas logo que ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era cobrador de impostos e ele defraudava as pessoas. Mas Zaqueu teve uma mudança de vida quando encontrou Jesus. Ele falou que não ia mais fazer isso e que se ele defraudar alguém, ele ia pagar tudo conforme o que ele tinha prejudicado aquela pessoa. Tem que ter mudança de vida, tá certo? Não dá para servir Jesus Cristo de qualquer jeito. Ele ama todos, ele morreu na cruz por todos, ele quer que todos se salvem, mas só vão salvar aqueles que se arrependerem de seus pecados, confessarem eles e tiver mudança de vida, tá bom? Então vamos viver para Jesus Cristo. Então ficou bem claro essa parte sobre congregar, né? Então procurem congregar em lugares que falam tanto do amor de Deus como também da sua justiça. Que fale a palavra de Deus por completa, porque a Bíblia é a palavra de Deus por completo. Não dá para você falar um versículo e não falar outro. Tem que falar tudo, tá bom? Porque o mesmo pai que ama, que recompensa seus filhos quando eles são obedientes, é o mesmo pai que castiga os seus filhos desobedientes, né? Mas ele ama todos iguais. Se o seu filho desobediente começar a obedecer, ele também receberá a bênção também, tá bom? É da mesma forma que funciona na educação dos nossos filhos, é assim que o nosso Deus também age nas nossas vidas. Não tem segredo. Quem interpreta isso de outro jeito é porque só quer, o que está escrito aqui em 2 Timóteo, né, 4:3. Só quer ouvir aquilo que te agrada, mas aí não tem mudança de vida e o destino dessas pessoas não será bom, né? Vamos continuar a leitura do Levítico, né? No verso 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Esse lavar com água aqui simboliza o batismo, né? Então, quando a gente vai começar a servir a Deus, a gente tem que batizar primeiro, né? Tem que ser limpo pelo batismo e pela sua palavra, como eu acabei de explicar agora há pouco, né? No verso 7, ele vestiu a túnica e cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto lavrado da éfode e o apertou com ele. Então aqui, ó, do verso 7 até o verso 6, até o verso 12, vai falar sobre as vestes sacerdotais do sumo sacerdote, que é do Arão, né? Então aqui é para vocês entenderem que o sumo sacerdote, ele representa, Arão, ele está representando Jesus Cristo, né? Ele foi ordenado, Jesus Cristo, para ser o sumo sacerdote nosso. Ele é o sumo pastor, ele é o rei dos reis, então ele está acima dos outros, tá certo? Então, olha quantos versos tem só da roupa sacerdotal do Arão, que simboliza Jesus Cristo. E depois vai ter um verso das roupas dos filhos de Arão, que representa nós, os que aceitamos a Jesus Cristo, né? Que ele nos fará reis e sacerdotes, né? Então nós seremos sacerdotes também, só que o nosso Senhor é o sumo sacerdote. Aqui, olha, 6 vezes mais que a gente, né? Tem 6 versos falando dele aqui e um verso nosso, falando das nossas vestes, né? E isso que nós não somos sacerdotes ainda, nós ainda vamos nos tornar. Então Jesus é infinitamente maior do que nós, né? Só que quando Jesus Cristo voltar e nós tivermos nossos corpos glorificados, aí ele será maior do que nós 6 vezes ainda. Então mesmo quando a gente ficar com corpos ressurretos, glorificados, ou seja, Jesus Cristo ainda será muito acima de nós, né? Então a gente tem que, ele é o nosso Senhor, a gente tem que viver para ele, tá certo? Então aqui vamos ver esses versos que falam da roupa do sumo sacerdote, aqui no caso que está escrito em Levítico Arão, mas que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já li o verso 7, né? Verso 8. Depois pôs-lhe o peitoral do juízo, pondo no peitoral o urim tumim. O peitoral do juízo, já fiz no estudo do Êxodo, né? É aquele peitoral que o sumo sacerdote usa no peito, né? Que Arão usava, tinha as 12 pedras simbolizando as 12 tribos, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o peitoral do juízo, é ele que vai trazer juízo sobre nós. Se a gente morrer hoje acreditando nele, como aquele que morreu na cruz do lado dele, acreditou ele na última hora, acontece, após a morte tem um juízo, ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Então é Jesus Cristo quem julga, tá certo? Então é ele que vai decidir
quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A chave está na mão dele, né? Como a gente viu em vídeos passados, né? No verso 9: E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui a mitra, ela representa a coroa, né? Porque ele é rei dos reis, né? Está escrito que nós vamos ser reis e sacerdotes, mas o nosso Senhor será rei dos reis, ele será o nosso rei, né? Então, no milênio nós vamos ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo a governar, por isso que somos reis, e também seremos sacerdotes, porque ajudaremos a ensinar o seu evangelho no milênio, né? Mas o nosso Senhor, ele está sempre acima de nós. Ele é sumo sacerdote, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. No verso 10: Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Então aqui até o verso 12 aqui era preparação. Jesus ele foi à destra do Deus Pai. Então tinha um lugar preparado para ele, santificado para ele, né? Então aqui eles estavam santificando o tabernáculo para poder ungir o Arão, né? Ungir o sumo sacerdote. E a palavra Messias, ela simboliza o ungido, né? Então o nosso Senhor Jesus Cristo é o ungido de Deus, né? Ele é o Messias. Então aqui está muito óbvio essa comparação de Arão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos judeus que não acreditam em Jesus Cristo, eles não entendem essa parte aqui, né? É triste, temos que orar por eles para que eles possam acreditar também que nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que está muito bem claro aqui no livro de Levítico, né? E aqui o verso 13 vai falar da gente, né? Dos sacerdotes comuns, né? Santo Deus. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Né? Essas roupas sacerdotais aqui simbolizam aquelas vestes brancas que está em Apocalipse, né? Que todos os santos vão herdar, né? Então aqui, quando Jesus Cristo voltar, ou se a gente morrer aqui hoje, a gente vai herdar essas vestes aqui, tá? E seremos sacerdotes. Agora o verso 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou Moisés, e tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Então, quando a gente decide servir a Deus, quando a gente é escolhido, chamado por Deus, tem que ter expiação de pecado, tem que ter arrependimento, né? E isso na época de Levítico era sacrifício de animais, mas agora na igreja é pelo sacrifício de Cristo na cruz. Todo aquele que nele crê é limpo e tem seus pecados expiados pelo sangue de Jesus. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os dos 2 rins e a sua gordura em Moisés e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Então o altar tem que ser consagrado a Deus. Então quem sobe no altar para pregar a palavra de Deus não pode subir lá de qualquer jeito. O altar tem que ser consagrado, tem que ser um lugar que vai falar a palavra de Deus conforme ela é, né? Sem colocar fermento, sem acrescentar nada, sem tirar nada da palavra de Deus. Fazer isso com santidade e temor, porque a palavra de Deus é coisa séria, servir a Deus é coisa séria e tem que tudo ser consagrado a Deus. O altar também, tá certo? E depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos, e puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar, em redor. Agora o verso 20. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Tem que se consagrar, né? Então, todo aquele que aceita Jesus Cristo, que é o sacrifício que nos trouxe a consagração a Deus, né?
é consagrado. Então, aceitem a Jesus Cristo e vivam o seu evangelho e vocês serão consagrados a Deus. E degolou, e Moisés tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, que simboliza que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, né? E sobre o polegar da mão direita, a sua mão direita tem que ter o sangue de Cristo, né? Que simboliza esse sangue desse cordeiro aqui, e praticar a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra. E sobre o polegar, do seu pé direito, nós devemos andar nos caminhos do Senhor, seguir os seus exemplos. Então isso simboliza essas gotas de sangue na orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Também fez chegar os filhos de Arão a Moisés, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Então, Deus fez isso com o sumo sacerdote, que simboliza Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo ouviu a ordem de Deus, ele colocou em prática o plano de salvação e andou conforme tudo que Deus mandou ele fazer. E por isso que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno. E se nós seguimos o exemplo dele, nós, os filhos de Arão, também ouvindo a sua palavra, colocando em prática e andando nos caminhos do Senhor, que é o caminho estreito, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós também entraremos no céu. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espada à direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e o pôs sobre a gordura, e sobre a espada à direita. Então, esse é o vídeo de hoje. Essa é a primeira parte do capítulo 8. Então, na próxima parte, a gente vai fazer outro estudo interessante. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, é importante a gente se congregar, aonde a palavra de Deus é falada por completo, com seriedade, tá certo? E quando a gente vai buscar o Deus congregado, reunidos, Deus faz anúncios grandes na nossa vida. Não é necessário, Deus também tem algumas passagens na palavra de Deus que Deus revela individualmente, as pessoas que estão em oração e jejum, Deus manda anjo, dá revelação, mas quando a gente está congregado, a chance de Deus falar com a gente é muito maior. Então se reúnam, ajudem uns aos outros na fé e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra de hoje, Deus abençoe de todos vocês, olha a Deus por mim e pela minha família, Deus seja eternamente louvado.